Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao curso de Lógica de Programação para Iniciantes. Meu nome é Denis e nesse curso eu vou apresentar para vocês conceitos básicos para aqueles que não têm noção nenhuma de programação ou para aqueles que estão começando nessa profissão de programador, analista de sistemas, enfim, ou atividades relacionadas. Beleza? Então eu quero deixar bem claro para vocês que esse curso é um curso básico, é um curso de apresentação praticamente. A gente vai fazer alguns algoritmos juntos, algumas lógicas de programação junto e também algumas estruturas utilizadas na programação. Eu vou apresentar as mais importantes e com exemplos simples, ok? Caso esse curso tenha uma pontuação alta, o pessoal goste, né? Desse tipo de abordagem assim mais simplificada, sem muito rigor acadêmico, mas não deixando de apresentar os conceitos da forma correta, a gente vai aprofundando e fazendo unidade 2, 3 e outros cursos como programação em si, com algumas linguagens de programação, como Python, Java, enfim, PHP, as linguagens aí que eu programo. Então a gente pode mais para frente criar um curso aí para desenvolver um sistema completo, certo? Então vamos lá. Antes de tudo, né, eu queria explicar para vocês, né, antes da gente dar continuidade, o que é a definição de algoritmo. Vocês vão ouvir falar muito nisso. Algoritmo, tal, tal, tal. Em alguns textos, em inglês, em português, vai aparecer bastante. Então é importante saber o que é um algoritmo. Um algoritmo ele pode ser computacional ou não, porque um algoritmo ele pela sua definição, ele é uma sequência finita de passos que tem como objetivo resolver algum problema ou realizar uma tarefa, conforme aqui está nesse slide. Então vamos pensar assim: o algoritmo é um conjunto de passos ou sequência de passos. Ela tem início e fim, certo? E resolve algum problema ou realiza uma tarefa, ok? Eu disse para vocês que um algoritmo não necessariamente ele é computacional. O objetivo desse curso aqui é apresentar algoritmos computacionais, ok? Mas eu fiz aqui um exemplo para vocês de um algoritmo que não é computacional. Então, aqui nesse algoritmo, o algoritmo é chamado de trocar uma lâmpada, ou seja, estou resolvendo um problema, que é a troca de uma lâmpada queimada. Então, indo para a definição de algoritmo, então vamos ver se ele se encaixa na definição esse algoritmo aqui, não computacional, por enquanto. Então, vamos lá. O primeiro passo desse algoritmo, o passo 1, é pegar uma escada, ok? Pegar uma escada. Então, ele está determinando passos. Vamos verificar se esse aqui é um algoritmo, ele tem início e fim, certo? Ele tem que ser finito, conforme a definição. Então, é uma sequência finita de passos. Então, atendeu esse atributo aí, nessa característica. Então, ele tem início e fim, tem 7 passos ali bem definidos. Então, a pessoa vai lá para trocar essa lâmpada, ela tem que pegar uma escada e, em segundo lugar, né, segundo ponto, segundo passo, ela tem que posicionar a escada embaixo da lâmpada, ok? O terceiro passo é subir nessa escada e o quarto passo é desrosquear a lâmpada queimada, né? Tira a lâmpada fora. E o quinto passo, eu vou rosquear a nova lâmpada no bocal, substituindo pela velha. E o sexto passo, eu vou descer dessa escada e, por último, o último passo é ligar o interruptor. Então, note que pela definição, isso também é um algoritmo, apesar de não ser computacional. Por quê? Ele é uma sequência finita de passos, ok? A gente já verificou, tem 7 passos bem definidos, e que tem como objetivo realizar uma tarefa ou resolver algum problema, certo? O problema é a troca da lâmpada, é resolver esse problema. A realização da tarefa, por exemplo, não necessariamente ela resolve o problema. Se eu pegar só o passo 1, 2, 3, é uma tarefa, né? Porque eu estou gastando energia com isso. Pegar uma escada, posicionar a escada embaixo da lâmpada e subir na escada. Mas eu ainda não resolvi o meu problema. Por isso que eu coloquei na definição, que é uma definição simples, mas eu prefiro
apresentar essa aqui para os meus alunos, que eu acredito que ela é mais completinha e mais simples. Então, a realização de uma tarefa não necessariamente resolve o problema. Por isso que eu coloquei aqui, ó, resolver um problema ou realizar uma tarefa. Então, aqui no caso, eu estou resolvendo um problema completo, que é a troca de uma lâmpada. Ok? Porque em programação pode ser que você, principalmente em empresas grandes, cada um faz um pouquinho de cada coisa, né? Então, às vezes você não vê o produto final. Então, às vezes você não vê, por exemplo, a solução daquele problema computacional, porque você fez só um pedacinho dele, que eu vou chamar de tarefa aí, ok? E a solução total seria a solução do problema, ok? Então, só para vocês entenderem, do passo do 1 ao 7, eu solucionei o problema. Se eu pegar os primeiros passos somente, por exemplo, eu estou realizando uma tarefa, mas eu não cheguei a resolver o problema. Não sei se eu fui claro para diferenciar o que é tarefa e o que é solução do problema. Beleza? Então, vamos lá. São Falar 9 sobre da manhã, em algoritmos. ponto. O algoritmo ele pode ser computacional ou não, ok? Como vimos anteriormente, né, a gente pegou lá um algoritmo que não era computacional, né? E a gente deu um exemplo. Mas só que o objetivo aqui nosso não é isso. É só para mostrar para vocês que existem outras áreas de conhecimento que utilizam algoritmos, não necessariamente na computação. Era mais para apresentar isso mesmo para vocês. Então aqui eu tenho um exemplo bem simples aqui de um algoritmo que é de multiplicação, que meu problema é multiplicar dois números, certo? Eu quero resolver esse problema matemático. Então, para fazer isso, utilizando o mesmo conceito ali do algoritmo anterior, que eu estou descrevendo ali os passos, né? Eu vou fazer agora a mesma coisa, mas para resolver um problema matemático, computacional, certo? Então vamos lá, eu vou receber dois números. Então eu vou pegar esses dois números, depois a gente vai ver como que a gente receberia esses números, né? Em princípio seria isso. O problema é só entender como que a gente vai resolver o problema. Então eu vou receber dois números, primeiro passo, e o segundo passo eu vou multiplicar os dois números que eu recebi. E por último, eu vou mostrar o resultado obtido dessa multiplicação, certo? Então vamos supor que o primeiro número seja 3, o segundo número seja 2. Eu vou multiplicar esses dois números, 3 vezes 2, 6. Esse resultado, o 6, o número 6, eu vou mostrar esse resultado ou para um usuário, ou numa tela, enfim. Depois a gente vai ver mais sobre isso. A gente vai mostrar o resultado dessa operação. Ok? Então isso aqui é um algoritmo. Esse algoritmo a gente chama de descrição narrativa. Não é muito utilizado, tá? Na realidade, eu quando programo, eu gosto de descrever bastante o que o sistema faz, né? Então eu vou fazer o primeiro projeto, né? Daí a gente não vou entrar em detalhes como que é feito todo um projeto, né? É engenharia de software, não importa agora. Mas assim, você tem que primeiro escrever todo o projeto, o que o programa vai fazer, para depois você começar a fazer alguma coisa. É errado começar a programar direto. Então não pode ser feito dessa maneira. Não é uma boa prática você já ir programando, porque você não sabe aonde você quer chegar. Então, é uma boa prática escrever. Então, eu acho interessante pegar esse hábito. Vai resolver um probleminha? Escreve primeiro. Pouca gente usa descrição narrativa, né, de escrever dessa forma. Existe 1 milhão de formas de se fazer. Aí vocês vão estudar isso em engenharia de software e tal, de como você fazer um projeto de um software, certo? Essa parte documental, entende? Então não vem ao caso aqui por enquanto. Basta você saber que é importante você colocar no papel antes de você começar a codificar, ok? Porque para você saber aonde você quer chegar e se a solução vai chegar mesmo, né? Ok? Então aqui, embaixo aqui tem um exemplo aqui de um algoritmo de multiplicação. Existem outros, então eu falei da descrição narrativa. Eu estou descrevendo os passos que tem que ser feito esse programa, né? Esse algoritmo. E o fluxograma é um outro tipo de algoritmo. O fluxograma ele contém elementos gráficos
e cada um representa uma coisa diferente. Então, cada desenho desse, cada gráfico desse, ele representa algo. Então, aqui, esse desenho aqui, onde está início e o fim, ele representa o início e fim do algoritmo. Esse outro elemento aqui, onde tem N1 e N2, que são os números que eu estou dando entrada, esse gráfico, esse elemento gráfico aqui, ele representa a entrada de dados, certo? Onde tem N1 e N2. Acho que é paralelogramo, alguma coisa assim, né? Esse desenho aqui. Ele representa a entrada de dados, ok? Esse retângulo aqui, logo abaixo, onde tem a operação, ele é onde eu faço as operações. Qualquer tipo de operação computacional eu vou fazer ali. E esse outro gráfico, esse outro desenho aqui, que tem essa curvinha aqui, ele representa a saída de dados, ou seja, aquilo que é mostrado para o usuário, certo? Então, repetindo, esse elemento aqui é um pouquinho mais arredondado aqui, né? Na verdade eu fiz dessa forma aqui, mas um pouquinho mais arredondado. É início, as pontas, bordas, né? Então, representa início e fim, certo? Esse paralelogramo aqui representa a entrada de dados, ou seja, se eu estou tratando de um algoritmo e ele é computacional, alguém tem que me informar dados, certo? Vocês, quando usam um computador, vocês vão lá e digitam num programa, por exemplo, num formulário, onde você vai colocar os seus dados. Você não tem que colocar lá o nome, endereço, CPF, é a mesma coisa. O programa, você precisa alimentar esse programa com dados. E esses dados são informados pelos usuários, certo? Ou por um outro programa. Depois nós vamos ver melhor isso. Não necessariamente. Mas, por enquanto, numa programação tradicional, né, convencional, normalmente a entrada de dados é feita pelo usuário. Ok? Então, a gente vai... É importante entender aqui para que serve cada símbolo. Existem vários outros símbolos, né? Tem o de decisão, que é um losango, né? Mas a gente não vai se ater a isso por enquanto. É só para apresentar mesmo. Essa aula é só para apresentar os tipos de algoritmo que existem, ok? E por último, nós temos o pseudocódigo. O pseudocódigo, ou Portugal, como algumas pessoas falam, né? Se você está fazendo uma faculdade, você vai ouvir falar isso aí. Normalmente, eu, com os meus alunos na universidade, eu parei de falar sobre Portugal direto e já ia direto já com alguma IDE ou já programando pseudocódigo, nem que seja no bloco de notas, não tem problema. Evitando ficar preso nisso e começar também a escrever em inglês, né? Mas eu estou apresentando para vocês aqui, para saber que existe, né? Se alguém falar sobre Portugal, para você saber que é um pseudocódigo. O que é um pseudocódigo? É um tipo de algoritmo que vai descrever os passos a serem seguidos, utilizando algumas regras e palavras-chave no próprio idioma da pessoa. Então, o que acontece? Por que Portugal, né? Portugal porque a gente está escrevendo as palavras-chave, os comandos, né, desse algoritmo, vamos dizer assim, utilizando a língua portuguesa, certo? O pseudocódigo poderia ser feito em alemão, em francês, em inglês, ou enfim, em qualquer idioma que o programador estiver familiarizado, ok? Então, esse aqui é mais para efeito de conhecimento, saber que existe, pouca gente utiliza, mas é importante saber, porque vocês podem se deparar com isso, principalmente se você não tem, por exemplo, conhecimento numa linguagem de programação. Vamos supor que você não programa na linguagem C, por exemplo, e você quer passar para um seu colega o que o seu programa, o trecho de programa faz. Uma forma interessante de você fazer isso rapidamente é utilizando um pseudocódigo, que é um algoritmo, certo? Aí você faz dessa forma. Então aqui você vai se deparar com comandos assim, né? Declare variável N1, variável N2, depois nós vamos ver o que é uma variável. Variável M do tipo numérico. Então você está dizendo assim, ó, a mesma coisa que está aqui, ó. Apresente dois números inteiros, né?
aqui seria no nosso fluxograma, seria representado por esse símbolo aqui, paralelogramo, N1, N2, então estou dando a entrada desses valores. M ele só serve para receber o resultado da operação entre N1 e N2, então ele também tem que ser declarado, né? E eu estou dizendo assim, ó, essas variáveis elas são do tipo numérico, ou seja, elas são números, para que eu possa fazer operações matemáticas com elas. E aí esse outro comando aqui, escreva, é um outro comando utilizado que vai apresentar aqui o que vai apresentar na tela, né? Então escreva na tela, digite 2 números. Então você vai escrever na tela ali, digite 2 números e a pessoa vai digitar. Quando ela digitar esses números, aí eu tenho um outro comando ali, leia N1, N2. Então vamos supor que ele digitou 3 e 2, N1 é igual a 3, N2 é igual a 2. Ele vai pegar esses dois números e vai multiplicar. N1 vezes N2 vai dar 6, certo? 3 vezes 2, 6. E M vai receber o resultado dessa operação. 3 vezes 2 vai dar 6. Então, M recebe o valor dessa operação. Então, é errado dizer assim, M é igual a N1 vezes 2. Não. M recebe o resultado da operação N1 vezes 2. Então, ele recebe o valor 6, ok? Aí, por fim, aqui, escreva, aí, multiplicação é igual a M. O que quer dizer essas aspas aqui? Essas aspas aqui significa que eu estou trabalhando com texto, certo? Para o meu programa, né, ele entender, né, para o meu código, pseudocódigo, dizer assim, olha, isso aqui não é número, tá? Isso aqui é somente um texto. Você não vai fazer nada com isso, você só vai apresentar, ok? O que está escrito ali. Então, quando vocês forem programar, por exemplo, em Java, vocês vão chamar de string. Então, a variável do tipo string. String quer dizer que é texto, né? Caracteres, conjunto de caracteres, ok? Então, você não faz operação com isso, ok? Você faz uma leitura, apresentação, enfim. Você pode até fazer conversões depois, né? Porque você pode colocar o número 1 como texto, né? E depois tem que converter isso em número para poder fazer uma conta com ele. Mas depois a gente vai aprender isso aí com mais calma. Ok? Aqui é o fim do algoritmo. E vocês podem notar aqui que o algoritmo ele faz a mesma coisa que os outros três. Então você tem a descrição narrativa, certo? Que representa aqui um algoritmo que faz uma multiplicação entre dois números e mostra o resultado. E aqui é a mesma coisa, mas só que utilizando um outro tipo de algoritmo, que é um fluxograma, certo? Representado por símbolos, por gráficos, elementos gráficos. E o pseudocódigo, ele é um pouco mais parecido com um programa mesmo. Ele é mais parecido com toda a sintaxe de uma linguagem de programação. Porque cada linguagem de programação ela tem uma característica diferente. Então ela tem comandos diferentes, características diferentes, e ela tem também uma coisa chamada paradigma. Paradigma seria mais ou menos a forma como que o programa é feito, né? Como que é visto esse programa, e como seria um modelo de programação, né? Depois a gente vai entrar, né, nessa questão sobre os paradigmas de programação. Então, só para fixar mesmo, né? A gente não vai se ater muito à parte teórica, como eu falei. O importante é apresentar para vocês como é que funciona e sem ficar com muito aquele rigor acadêmico, certo? Esse é para ser mais prático possível, para que a gente possa desenvolver programas com mais rapidez, né? Mas também sem deixar de lado informações importantes de conceitos, né? Que acabam pegando a gente lá no futuro. Aí a pessoa ela começa a pedalar, a ter problemas quando ela começa a trabalhar. Puta, mas eu não lembro como é que é tal coisa. E ela começa a ter problemas de conceito. E aí isso é complicado,
E daí a gente vê muito problema aí, a pessoa já trabalhando nas empresas. Então, vamos lá para a nossa prática. Vamos criar um algoritmo do tipo descrição narrativa e fluxograma e depois um pseudocódigo. Então, esse algoritmo ele vai somar dois números inteiros e vai dividir o resultado por 2, ok? Por fim, né, ele vai apresentar o resultado. Então, vai pegar dois números, vai dividir esse resultado por 2 e depois mostrar na tela. Então, a descrição narrativa é só contar o que o programa faz, conforme a gente já viu. Então, descrição narrativa. O usuário informa dois números inteiros, ele soma os dois números informados. Depois, o terceiro passo, divide o resultado da soma por 2. E o quarto passo, guarda o resultado dessa divisão e depois mostra o resultado final. Certo? Fazendo a mesma coisa aqui, né? Essa aqui é a descrição narrativa desse problema aqui, desse algoritmo, ok? Eu tenho aqui um fluxograma representando o início e fim do programa. Eu tenho aqui a entrada de dados, que é N1 e N2, pode ser qualquer nome, tá? Número 1, número 2, enfim, não tem problema. O importante é saber o que representa. Então, o segundo passo, soma os dois números informados, né? Depois eu faço a operação M, essa variável M vai receber o resultado da operação, que consiste em somar N1 e N2, que representam dois números quaisquer, né? E depois dessa operação da soma, eu divido por 2. Eu coloquei entre parênteses justamente para a operação de soma ser feita primeiro, ok? Se eu tirar esse parênteses aqui, ele provavelmente aqui dividiria N2 por 2 e somaria com N1, que daria uma conta errada, ok? Mas isso a gente vê aos poucos aí, que são conceitos básicos de matemática ali, que quase todos obedecem ali na programação. Essa ordem de operação, elas são muito parecidas com a matemática convencional mesmo, ok? Isso a gente vai ver depois. E aqui depois o M é apresentado na tela por esse símbolo aqui, ok? É a representação do resultado. Mostra para o usuário o valor de M. E por fim, fecho aqui o programa, ok? E em pseudocódigo ficaria mais ou menos dessa forma. Você poderia mudar aqui os variáveis, né? Você pode colocar número 1, número 2, qualquer coisa. O nome de variável você que escolhe. Variável seria um espaço de memória ali que você guarda uma informação, ok? Depois a gente vai ver isso aí com mais calma. Então, declare N1, N2 e M como numérico. Escreva, digite dois números. Lembrando que tem que ficar entre aspas para você representar um valor de texto, certo? Quero apresentar um texto ali, eu não quero fazer operação nenhuma com ela. Leia, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa informação que foi digitada, ok? Então, eu vou pegar essa informação que o usuário digitou, N1 e N2, e M vai receber N1 vezes N2 divididos por 2. Então, aqui ficou N1 vezes N2, mas é N1 mais N2. Deixa eu corrigir aqui. Ok? N1 mais N2 divididos por 2. Escreva o resultado. O que está entre aspas apenas vai mostrar na tela. E o M vai ser o resultado da operação N1 mais N2 divididos por 2. Então, ele apenas é uma variável para eu armazenar o valor do resultado dessa operação. Para quem está começando, pode parecer um pouco difícil e tal, né? Assim, para quem já programa, isso aqui é muito básico. Como eu falei, esse curso aqui ele é destinado para aqueles que não têm conhecimento nenhum em programação ou conhecimentos básicos, ok? Caso contrário, esse curso não é destinado para você. Teria que procurar algo mais avançado ou algum curso meu de nível mais avançado, ok? Então, isso que eu queria apresentar nessa aula, os conceitos básicos. Para a fixação,
eu acho melhor esse tipo de abordagem com slides e tal, é importante apenas para a apresentação daquele conteúdo mais teórico, para depois a gente ir para a prática. Eu vou escolher uma IDE ou um bloco de notas ou qualquer IDE bem simples para a gente poder fazer alguns algoritmos ou algum programa que trabalha com pseudocódigo, com Portugal, vamos dizer assim, para a gente brincar um pouco, para a gente fazer algo assim mais na prática, ok? Caso eu mude de ideia ali, se eu vejo que o pessoal está gostando mais de utilizar a IDE, a gente troca e utiliza uma IDE, assim, já indo mais para programação mesmo, utilizando uma linguagem de programação, como Java ou Python, tá bom? Então, por enquanto, seria isso que eu queria dizer, falar, só para lembrar mesmo, que a gente tem 3 tipos de algoritmo: descrição narrativa, fluxograma e pseudocódigo. E um algoritmo é uma sequência finita de passos que vai ter como objetivo resolver um problema ou realizar uma tarefa. E que existem 3 tipos de algoritmo: a narrativa, o fluxograma e o pseudocódigo. Era só essa informação que eu queria que vocês aprendessem, memorizassem, para saber, na hora que for usar, saber o momento correto de usar quando precisar, ok? Então, por enquanto, seria isso. A gente vai trabalhar mais com pseudocódigo e depois com programação em si, utilizando uma linguagem de programação, ok? Então, era isso por agora. Por enquanto é isso. Eu agradeço a vocês pela atenção. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula e até a próxima aula.